Boa noite a todos. Que a paz e a misericórdia divina possa nos alcançar a todos na noite de hoje. Que aquilo que aqui viemos buscar, possamos ser abençoados o suficiente para recebermos. E quando regressarmos aos nossos lares, possamos regressar com o coração iluminado, com a alma lavada, com os nossos pensamentos esclarecidos e muito melhores do que quando chegamos. Que Deus nos abençoe a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer imensamente aos dirigentes, aos mentores desta casa, que nos ofereceram esse convite, essa oportunidade de aqui retornarmos. Gostaríamos de agradecer também aos dirigentes encarnados, que se lembraram de nós, porque essa casa tem um lugar especial no nosso coração. Quando nós chegamos em Orlando, há mais de 10 anos atrás, foi aqui que nós fomos recebidos, foi aqui que nós fomos acolhidos, e foi aqui que nós começamos a fazer e a dar os primeiros passos no trabalho da doutrina. Então, eu me sinto muito feliz e muito contente de receber essa oportunidade de aqui retornarmos. Muito, muito obrigado a todos. Brasileiro, de uma maneira geral, tem uma tendência de procurar sempre fazer as coisas do lado mais fácil. Procurar um jeitinho aqui, uma coisa mais fácil do outro lado, aquela fórmula mágica da gente perder peso rápido, principalmente agora no começo do ano, depois de todas essas festas, de toda aquela abundância de doces que nós comemos, nós queremos saber de perder peso muito rápido. Também queremos buscar uma forma, uma maneira de enriquecermos sem muito trabalho, sem muito esforço, e vamos buscando, então, fórmulas e maneiras de buscarmos as coisas ou de fazermos as coisas acontecer com o menor esforço possível. Fazer ou buscar as coisas com o menor esforço possível não tem nada de errado nesse conceito. É uma das tendências que nós temos, que nós utilizamos no desenvolvimento do nosso intelecto, em buscarmos coisas que são melhores, mais rápidas e mais produtivas. Isso, inclusive, faz parte da nossa evolução espiritual. Quando colocamos o nosso pensamento, a nossa cabeça, em busca de alternativas melhores, para que, com menos esforço, possamos obter resultados melhores e mais avançados. Neste aspecto, quando procuramos fazer disso, a questão das fórmulas, das maneiras, tem um papel fundamental, porque nós vamos aprendendo a fazer de uma forma repetitiva os mesmos comportamentos e as mesmas coisas para que possamos nos aprimorar nos resultados que estamos alcançando. Então, como é que nós podemos entender o que seja uma fórmula? A fórmula, elas servem basicamente, é um método prático de resolver um assunto, de dar instruções ou expressar uma operação. E aqui eu gosto muito dessa definição quando ela fala método prático. Coisas que nós podemos colocar no nosso dia a dia, coisas que nós podemos colocar na nossa vida de uma maneira prática e recebermos e tirarmos resultados disso. A fórmula também é uma indicação do modo de operar para obter um mesmo resultado. Ou seja, se nós repetirmos aquele comportamento, aquela postura, se nós seguirmos sempre aquela tendência, nós vamos nos aprimorar na forma como estamos conduzindo as coisas. Nós vamos ficando especialistas naquela fórmula. Aqui eu tenho certeza que todos se lembram que a questão de 2, 3 anos atrás, estávamos todos na high school, qual era a melhor forma de nós... Eu estava, vocês não estavam? Qual era a melhor forma da gente aprender a fazer os exercícios? Era quando a gente recebia a lição dos nossos mestres, voltávamos para casa e passávamos hora naqueles exercícios, naquelas equações, naquelas atividades, até nós entendermos os procedimentos. Em algum momento, nós nos identificávamos com uma fórmula ou com uma matéria e nós nos aprimorávamos naquilo porque nós dedicávamos horas e horas de estudo, de prática, de exercício. A prática traz a perfeição. E quando nós seguimos uma fórmula, nós vamos buscando utilizá-la e nós vamos aprimorando-a de tal forma que, no passar dos anos ou no passar das experiências, aquela fórmula passa a ser um comportamento natural do nosso ser. Não algo que nós precisamos pensar e refletir, mas principalmente algo que sai naturalmente de dentro de nós. Nós aí, então, podemos dizer que nós somos mestres na aplicação daquela fórmula. Mas
Por que então que nós falamos e buscamos o amor? Qual é a importância do amor e por que nós podemos estar buscando uma forma de nos aprimorarmos na aplicação da fórmula do amor? Nessa passagem de Mateus, no capítulo 22, nós vamos ver que o Cristo nos diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a importância do amor na nossa existência é que ela é a base do comportamento que o Cristo pediu para nós. Primeiro, em relação a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. A grande deficiência, o grande problema que nós temos é que a nossa linguagem ainda é muito pobre na definição de muitas coisas. O próprio Kardec teve, através da orientação dos espíritos, ter que criar novos termos para que pudesse diferenciar os aspectos da doutrina espírita dos aspectos que já existiam naquela época. Então, novas palavras foram criadas. A nossa linguagem ainda não descreve profundamente e nas minúcias e nas nuances as diferenças entre as coisas. Então, quando a gente fala em amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo, que tipo de amor é esse? Como é esse amor? É o mesmo amor que eu tenho pelos meus pais, pelos meus familiares, pelos meus amigos? Como eu posso conviver numa relação como essa, com esta indefinição, ou essa incerteza com relação aos amores? Qual é o amor que o Cristo nos fala? O amor-paixão, o amor-afeto ou o amor cristão? Para que a gente possa entender, o próprio dicionário nos traz algumas definições a respeito do que seja o amor. A primeira definição que ele traz, ele fala que o amor é um sentimento intenso de atração entre duas pessoas. Aquele chamado amor-paixão. Aquele que dá borboleta no estômago, que tira a gente fora do sério, que põe as nossas cabeças nas nuvens, que dá até vontade de casar com o passar do tempo. Esse amor que ele fala é o amor-paixão. Aquele que nos coloca em relação ao outro ser, a outra alma, que nós vamos caminhar juntos nesta existência. Nós também temos aquilo que se pode chamar do amor-afeto. O amor-afeto é um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pelo qual se sente afeição ou atração. Uma grande afeição ou uma afinidade forte por uma outra pessoa. Esse amor-afeto é aquele amor que nós sentimos pelos nossos grandes amigos, aquelas pessoas que cresceram junto com a gente, que ainda fazem parte da nossa vida desde a infância, os nossos irmãos, os nossos parentes mais próximos, aqueles que nós temos vontade de estarmos sempre ao lado deles. E existe aquilo que nós podemos chamar do amor cristão ou o amor ágape, que é uma disposição para querer fazer o bem a algo ou a alguém. Ágape é um termo... Eu devia ter feito um curso antes de vir aqui, porque essa é muita tecnologia para mim. Você devia ter me avisado que a tecnologia aqui tinha mudado e tal. Não, já consegui. Já consegui. Ágape é um termo greco-cristão que se refere à mais alta forma de amor e de caridade. Pode ser também definido como o amor de Deus pelo homem e do amor do homem por Deus. Ágape abrange um amor universal e incondicional que transcende e persiste independentemente das circunstâncias. Ele é transcendental. O amor ágape, ele transcende as nossas relações, digamos assim, de parentescos, ou a questão do amor-paixão ou do amor-afeto. Ele vai além de simplesmente aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos normalmente. Aliás, uma coisa muito interessante, durante o Super Bowl, a MetLife fez um comercial, e tem uma série desses vídeos também disponíveis no YouTube, que chama-se Love in Action. E eu trouxe aqui um comercial, 1 minuto, eu só peço desculpas que está em inglês, eu não consegui fazer a tradução. The ancient Greeks had 4 words for love. The first is philia.
Philia is affection that grows from friendship. Next, there's storge, the kind you have for a grandparent or a brother. Let's go. Third, there's eros, the uncontrollable urge to say, I love you. The fourth kind of love is different. It's the most admirable. It's called agape. Love has an action. This is good. It takes courage, sacrifice, strength. For 175 years, we've been helping people act on their love, so they can look back or look ahead and say, we got it right. We did good. Love Takes Action. Quem tiver a oportunidade, vai no YouTube, tem outros videozinhos a respeito disso, que são realmente tocantes e mostram para nós a forma do amor transcendental. E o que nós podemos estar fazendo através desse amor? Que esse é o amor que o Cristo espera de nós. É esse tipo de amor que nós temos que estar procurando encaixar nessa fórmula de convivência que nós temos, para que nós possamos alcançar a sublimação disso. O nosso destino, nós fomos criados para a perfeição divina. O nosso destino é sabermos entender e sublimar este amor ágape de tal forma que ele passe a ser um comportamento constante na nossa existência, sem nós termos que pensar nele. As nossas reações, as nossas atitudes serão naturalmente a expressão do amor ágape. Quando nós olhamos nessa definição do amor ágape, nessa transcendência, nós temos que olhar também algumas outras definições que nos são trazidas por alguns dos grandes expoentes do cristianismo e da doutrina espírita, a começar por Paulo de Tarso. Naquele poema, naquele trecho da carta, da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, aquele que ele diz, ainda que eu te falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Nessa passagem, Paulo define o amor como sendo paciente, bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esta é uma das definições de amor que nós podemos trazer para encaixar nessa fórmula. A outra definição nós podemos ir buscar de Joana de Ângeles, onde no livro O Homem Integral, ela define que o amor é uma forma de negação de si mesmo, em autodoação plenificadora. Nós nos negamos e nos doamos na plenitude em prol de alguém, em prol do próximo, nos esquecendo de nós mesmos. Não se escorem suspeitas nem exigências infantis. Quando não correspondido, não se magoa e nem se irrita, compreendendo que o seu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite a liberdade do outro, que a si mesmo se faculta, sem carga de ansiedade ou de compulsão. E aqui, quando diz que não correspondido, não vamos pensar no nosso namorado ou naquele que a gente gostava e que a gente não foi correspondido e tudo mais. Quando aqui nós não somos correspondidos, é na aplicação desse amor sublime que nós estamos falando. Que nós fazemos alguma coisa em direção a alguma pessoa, aquela pessoa não reconhece, não vê, não diz ao menos obrigado. Mas não é essa a obrigação. Nós não estamos praticando esse amor sublime, esse amor ágape, para escutar um muito obrigado do outro. Nós estamos fazendo isso porque este é o mandamento do Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, fazer algum tipo de atitude, ou ter um ato de bondade ou de amor, esperando alguma recompensa por detrás, esperando algum reconhecimento, isso não é a aplicação desse amor. Isso não encaixa na nossa fórmula. Uma outra forma da gente olhar esse amor, e obviamente ela tinha que ter vindo do Espírito de verdade, nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o próprio Cristo diz: tomai, pois, por divisa
estas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais é afetado, quanto mais profundamente atingido é o espírito. E se nós não entendermos a questão da aplicação desse amor sublime como uma das consequências ou como uma das demandas do Cristo para que nós possamos ser chamados de seus servos fiéis e exemplares, se nós não entendermos isso, nós podemos pensar de uma outra maneira. Quanto mais nós praticarmos esse amor, mais nós vamos purificando a nossa alma e o nosso perispírito. Nós vamos nos desfazendo das nossas impurezas de sentimento, das nossas contaminações de pensamento, que transgridem o nosso perispírito, que afetam o nosso equilíbrio. Nós sabemos, através dos estudos, que as doenças do corpo se originam na alma, na deformação do perispírito ou das impurezas que nós carregamos. Quanto mais nós vamos purificando os nossos sentimentos e as nossas atitudes, melhor nós vamos depurando essas impurezas, e elas deixam de se manifestar no corpo físico. Então, quando nós entendemos a aplicação desse amor sublime como também uma ferramenta da autocura aos nossos males, às nossas deficiências, aos nossos problemas, nós passamos a entender um outro benefício que nós temos na concepção disso. Então, cada vez que nós olhamos nestas formas de nós enxergarmos o amor, nós vamos enxergando mais e mais razões para que nós possamos, de alguma maneira, equacionar este comportamento e colocarmos ele em prática. Porque, realmente, a grande dificuldade é como conciliar todas essas variáveis. Como nós olharmos a cada uma dessas formas de amor, de atuação, e trazermos isso para o nosso dia a dia. Porque, conforme eu disse lá no princípio, o que eu gostava da definição da fórmula era o princípio, o método prático de nós aprendermos e executarmos alguma coisa. Então, como é que nós podemos conciliar todas essas variáveis e aprender a amar ao próximo como a ti mesmo? Uma das formas que nós temos, não é a única, obviamente, porque nesse contexto muitas e muitas outras pensamentos e visões podem ser agregadas, mas talvez uma das mais simples nesse estágio que nós estamos, seja essa em que diz, substituindo amor, naquela passagem inicial do Cristo, por sentimento e valores cristãos, ou amor ágape. Então, vamos voltar naquela primeira mensagem, um dos primeiros slides que nós mostramos, em que falava a respeito da passagem de Mateus. Como é que essa passagem fica? Ela ficaria assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a esse, é: tratará com os sentimentos e valores que eu lhes ensinei o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando a gente substitui aquela palavra amará o teu próximo e substitui usará os sentimentos e valores que eu lhes ensinei, aí nós estamos definindo o amor ágape, o amor sublime, o amor que o Cristo espera de nós. E aí nós temos claro e definido que o amor que ele espera não é o mesmo sentimento que nós teríamos para os nossos parentes, cônjuges, familiares, filhos e netos. Que, aliás, assim, só um parênteses, esse amor de netos, esse, assim, é insuperável. Não existe nada com relação a isso. Não tem nada maior do que isso. Certo? Vó. Certo? Muito bem. Não tem nada de comparação com relação a isso. Esta é a sublimação do nosso exercício do amor. Nós, ali, quando substituímos pelos sentimentos e valores que o Cristo nos ensinou, nós não estamos olhando a quem nós estamos fazendo isso. Nós estamos seguindo o mandamento divino que ele nos exemplificou. Porque, acima de tudo, o Cristo falou, viveu, vivenciou tudo aquilo que ele nos ensinou. Todas as suas atitudes, em toda a sua existência, em todas as passagens do Evangelho, refletem claramente o exercício e o ato do sentimento. É isso que ele traz para todos nós.
Então, para que a gente possa começar a colocar isso numa forma, digamos assim, mais racional, que a gente possa entender, trazer isso para o dia a dia, como é que nós poderíamos, então, olhar essa fórmula do amor ágape? Quais são os componentes que nós temos que a gente pode começar a colocar e preparar essa equação maravilhosa para a nossa existência? A primeira forma é quando se fala... Por que saiu ali? Falou paciência, eu estava procurando aqui qual era... A paciência que é a virtude. Tenham paciência comigo, por favor. A grande forma de vocês praticarem já a lei de amor, tá vendo? Tendo paciência comigo, que fui traído pela tecnologia. É a paciência, né, que está ali. Virtude de quem... Paciente. Virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. Hã? Vai ser um grande exercício. O amor é tolerante. Como é que é a tolerância? Como é que a gente pode definir? Dar ao outro o direito de pensar diferente ou oposto a nós. O amor também é benevolente, que é a disposição para querer ou fazer o bem a alguém. O amor também é humilde, porque a sua prática pede o silêncio, não nos vangloriando dos atos que nós estamos falando. Aquilo que eu falei um pouquinho antes, se a gente faz alguma coisa esperando um reconhecimento, um obrigado, ou alguém ficar devendo um favor para nós, nós não estamos com o sentimento do amor ágape florescendo. Nós estamos com outros interesses por detrás. Esse amor, também como falava a Joana de Ângeles naquela passagem, requer de nós um desapego muito grande às pessoas, aos valores, porque nós estamos nos doando, nós estamos nos anulando até em alguns momentos, para que mesmo que não sejamos reconhecidos ou não sejamos reconhecidos naquilo que nós estamos fazendo, isso não nos impede, não nos livra na obrigação de fazer. Então, nós temos que praticar o desapego aos valores, aos interesses, para que nós podemos atender a essa demanda. O amor, conforme também está naquela definição do Cristo, pode ser considerado como aplicação do devotamento e da abnegação, que são duas outras atitudes, dois outros valores que requerem a aplicação disso. Por último, nós podemos dizer que a caridade, que é o amor em movimento, vai nos pedir a benevolência, a indulgência e o perdão. E como é que esta última frase, essa última passagem, entra nessa composição da fórmula? Numa das perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior como é que Jesus definia a caridade. E aí vinha perdão das ofensas, a benevolência e a indulgência. Esta era a definição de caridade. A caridade nada mais é do que o amor em movimento. O amor em movimento representa nós colocando estes sentimentos de perdão, de benevolência, de indulgência em direção a alguém, em direção a alguma situação que necessita. Então, nós colocamos este amor em movimento. Então, a caridade pode ser considerada, pode ser definida também, como sendo o amor em movimento, esses sentimentos sendo aplicados em direção a alguém que esteja necessitado. Então, quando nós falamos da caridade, quando nós estamos fazendo, por exemplo, uma caridade material, nós estamos nos movimentando em direção a alguém que necessita algum amparo. Necessita um alimento, necessita um repouso, necessita um lar, alguma coisa para descansar, necessita uma ajuda financeira. Então, nós estamos indo em direção, nós estamos nos movimentando a isso. E muitas pessoas também necessitam da nossa benevolência, da nossa indulgência e do nosso perdão, que é uma atitude que nós temos em direção ao próximo. Nós nos movimentamos em direção a alguém para entregar este sentimento. De posse dessas ideias, de posse desses conceitos, nós podemos começar a delinear um pouco mais a respeito dessas fórmulas e da maneira de nós aplicarmos. Então, resumindo, nós poderíamos dizer que o amor ágape é o sentimento cristão, que é o amor que o Cristo pediu para que nós nos desenvolvêssemos e aplicássemos na nossa vida.
não é o amor-paixão, não é o amor-afeto, não é nenhuma outra forma. É o amor ágape, aquele que é sublime, aquele que transcende as nossas relações com as pessoas. Dentro desse amor ágape, o sentimento cristão em ação pode ser definido como, a fórmula do amor pode ser definida como paciência, mais tolerância, mais desapego, mais devotamento, mais abnegação, mais benevolência, mais indulgência, mais perdão e mais humildade. A fórmula do amor é uma equação simples de soma. Não tem nenhuma multiplicação, raiz quadrada, raiz cúbica, variações trigonometrais, não precisa ir para o MIT, não precisa ter aula com o pessoal da NASA, nada disso. A fórmula do amor é uma equação simples da somatória dos valores cristãos aplicados na nossa vida. Simples. Quais são as condições dela? As condições da fórmula são as seguintes: é incondicional, não há CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Né? Essa fórmula tem que ser aplicada em todas as circunstâncias. Não é só naquela hora assim, que eu estou calmo, tranquilo, sereno, então eu vou praticar o perdão, vou praticar a benevolência, acabei de sair do centro, tomei um passe, estou indo fazer um trabalho, estou sereno, então aí eu estou fácil para aplicar a fórmula do amor. Não, se você estiver num momento de pressão, de briga, de crise, de derrota, de briga com o chefe, problema em casa, na família, também nessa situação, a fórmula do amor tem que ser aplicada do mesmo jeito. Não há variações. Ah, porque eu estava muito nervoso, eu estava muito irritado, eu estava com muita pressão, não pude aplicar a fórmula do amor. Ela é incondicional. Ela não requer nenhuma pré-condição ou pré-requisito. É para ser aplicada em todas as circunstâncias. E ela não aceita valores negativos. Inclusive, atenção, esse aqui, menos paciência, isso aqui é só o sinal do PowerPoint. Isso aqui não é um menos. Isso aqui não é menos paciência, não vale ter menos paciência, mais... Não, é mais paciência. Aquilo é só o sinal. Eu preciso mudar esse sinal do PowerPoint, preciso colocar um triângulo aqui, alguma coisa e tal. Porque alguém já pode pensar, não preciso ter tanta paciência. Não preciso ter tanta paciência. Não, tem que ter também. Tem que ter também. Porque quando nós dominarmos estes sentimentos, e, de novo, nós passarmos a praticá-los sem pensar, sem questionar, sem avaliar consequências e esse tipo de coisa, que proveito eu posso tirar, mas aquela pessoa não merece, eu acho que eu não devia ter feito aquilo, etc. Não nos cabe esse tipo de sentimento. E aí, nesse aspecto, a doutrina espírita, ela tem um papel fundamental na compreensão e na prática dessa fórmula. Porque se nós imaginamos apenas uma única existência, uma única vida, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, por que eu deveria perdoar alguém ou ser benevolente com alguém? Qual é a minha recompensa com relação a isso? A doutrina espírita vem nos explicar e vem nos trazer os conceitos da vida eterna, da imortalidade da alma, das muitas existências como as ferramentas da pedagogia divina para que nós possamos aprender as lições de que nós somos necessitados. Nos explica que é na convivência com os nossos semelhantes que nós temos a oportunidade da prática disso. Porque vamos pensar, por exemplo, todos aqui, só pelo fato de vocês estarem aqui hoje me escutando, vocês todos vão direto para nosso lar. É ticket garantido, porque essa é uma atitude de caridade para comigo muito grande. Então, todos vocês vão para nosso lar. Quando chegar em nosso lar, imagina, a gente já viu pelas obras, aquela vida tranquila, já vai ter gente nos esperando, gente que a gente gosta, né? Gente que gosta da gente, vão estar esperando. Nós já vamos ter uma casinha para ficar, nós já vamos ter alguém que está olhando um trabalho para nós não vamos precisar nos preocupar com o pagamento do mortgage, nem com aquele carro velho que vive dando problema, porque a gente já tem os aeróbus, etc. Ou seja, nós vamos ter uma vida absolutamente tranquila, serena, sem percalços, sem dor de cabeça e nada disso.
Então, imagina nós vivendo em nosso lar, estudando, aprendendo, volitando, indo para as orações, indo para o Bosque das Águas, escutando as músicas, e é nesse roteiro constante o tempo todo. Nós não temos conflito, a gente só estamos com pessoas que a gente gosta e tudo mais. Aonde nós vamos praticar isso aqui? Aonde eu vou praticar paciência? Aonde eu vou praticar tolerância? Desapego, perdão, não é em nosso lar. Porque lá eu não vou estar exposto às situações que me obrigam a esses comportamentos. Eu estou exposto a isso aqui, nesta existência, nesta vida e em todas as outras que nós teremos. Porque a pedagogia divina nos convida à prática dos valores cristãos, como forma e ferramenta de nós masterizarmos a sua potência. De nós aprendermos e colocarmos ao máximo de cada um de nós o melhor que tivermos para que nós possamos praticar isso naturalmente. Então, é na convivência na terra, são nos desafios diários, são nas convivências dentro dos nossos ambientes de trabalho, nos ambientes domésticos, entre os nossos amigos, que nós temos a oportunidade de praticar isso aqui. Não é em nosso lar. Dá licença, mas às vezes eu me pego num funil entre praticar o sentimento cristão e ficar levando flagelada, sabe assim? Eu vou insistir no erro, será que não é melhor eu me afastar? Eu perdoo, tá bom, mas vai pra lá. Aí você fala, não tem que ser cristão, eu tenho que perdoar, e você fica naquele conflito, será que eu quero apanhar mais ou eu quero... Veja só, me livrar desse sentimento? quando, especificamente a respeito do perdão, quando Cristo disse para nós que nós tínhamos que perdoar 70 vezes 7, ele disse, perdoai 70 vezes 7 vezes. Ponto. Não há nenhum tipo de restrição. Não há condicionamento. Perdoa 7 vezes, 70 vezes, se ele quiser. Se você se sentir bem. Se você achar que está certo. Se ninguém te machucar. Não tem condição. A demanda do Cristo é clara. Perdoai sempre. Porque cada vez que nós fazemos a nossa parte, nós estamos em paz com a nossa consciência. Se a outra pessoa, as outras partes não aceitam, não entendem, veem como fraqueza esse tipo de situação, isto não é um problema nosso para com a nossa consciência, é um problema daquela pessoa para com Deus. A nossa capacidade, o nosso desafio é nós fazermos a nossa parte de acordo com aquilo que é chamado e nos somos postos. Inclusive, dentro dessas provas que nós somos colocados, dentro dessas convivências em que nós somos chamados a viver, é muito importante termos em mente o seguinte: nós temos que aplicarmos as fórmulas aos problemas propostos por Deus. Estas convivências e esses desafios são os problemas que Deus nos propõe, de acordo com o nosso nível evolutivo, para que nós podemos aplicar isso aqui. Porque cada um de nós vai receber a prova de acordo com o nosso nível. Nós não vamos aplicar para o pessoal que está na elementary school as provas que nós aplicamos para high school. Essa turma não tem condições de fazer esses exercícios. Então, nós vamos receber aquilo que nós estamos preparados e prontos para isso. E isso é uma obrigação nossa, da nossa convivência, da nossa consciência para com Deus. Nós não fazemos isso pelo outro e para o outro. Nós fazemos isso por nós e por Deus. Estas são as nossas obrigações. Estas são as nossas responsabilidades. Tantas vezes quanto nós formos chamados à aplicação desta fórmula e ao uso desta fórmula, tantas vezes o Cristo espera que nós tenhamos os mesmos desempenhos. Não importa se nós estamos fazendo isso para pessoas que não estão vendo, não estão recebendo, não estão reconhecimento. Não é problema nosso. Obviamente que nós podemos nos proteger de outras maneiras, etc., mas, de uma maneira geral,
Estes são os exercícios e as atitudes que o Pai espera de cada um de nós. Dentro dessa prática, dentro dessas fórmulas, as provas que Deus estava nos colocando, por exemplo, para que a gente possa aplicar a fórmula do amor. Então, o primeiro problema que ele traz para a gente é o caso do chefe chato. Chefe chato é redundância. Chefe é chato, por definição. Faz parte. O chefe tem que ser chato, porque o chefe tem um papel a cumprir, o chefe tem uma responsabilidade e faz parte do desempenho do trabalho dele estar a par do que está acontecendo, fazer as perguntas para saber que tudo está correndo como tem que ocorrer. Não é porque ele quer ser chato. Ninguém nasce querendo ser chato. Eu não sei, um ou outro aqui, ali, assim. Mas isso é obra do acaso, isso não é planejamento divino. Isso aí é alguém que se desviou na linha de produção, alguma coisa assim. Mas ninguém nasce querendo ser chato. Porque ninguém gosta de ficar incomodando o tempo todo, porque as pessoas sabem. Mas o chefe é chato porque ele tem um papel a cumprir, ele tem uma responsabilidade por detrás dele. Então, quando o chefe é chato, quais são os componentes daquela fórmula do amor que a gente pode trazer para a nossa convivência? Talvez a indulgência, talvez a benevolência, talvez o perdão, talvez sermos mais devotados naquilo que nós estamos fazendo, para que assim o chefe não precise estar o tempo todo perguntando as coisas para nós. Esses são componentes que nós trazemos na aplicação desse problema. E é importante a gente saber, todos os problemas que nós passamos na nossa existência são as provas divinas, são as provas de Deus, para saber se nós estamos aplicando bem esses conhecimentos, essa fórmula. Um outro problema, o caso do roubo da carteira ou do sumiço da carteira. Então, muitas vezes, a primeira coisa que nos vem à cabeça é raiva, é desejo de vingança. Se eu pegar aquele sujeito, eu esfolo a cabeça dele, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc, etc, etc. Bom, se nós deixarmos a nossa carteira à solta e alguém passar e levar, primeiro que nós temos que nos punir somos a nós mesmos, que nós fomos displicentes. Mas vamos supor que alguém veio e realmente roubou esse negócio de nós. Nós nunca sabemos o que está por detrás de uma ação. Eu não estou justificando. Eu estou dizendo que nós devemos nos colocar no lugar do outro para entender quais são os motivos que levaram alguém a fazer alguma coisa. Será que aquele pai de família não tem um filho em casa com fome ou doente? A gente nunca sabe. Nós não sabemos quais seriam as nossas reações se nós estivéssemos expostos a esse tipo de problema. Então, a primeira coisa que nós fazemos é a prática da empatia. Nós nos colocamos no local do outro. E procuramos entender quais são as razões que alguém pode ter levado a esse tipo de coisa. O desapego é um componente importante nessa prova, porque o que tinha ali naquela carteira foi embora, e nós temos que nos desapegar daquilo. E muitas vezes as coisas não são arrancadas e são levadas da nossa mão, porque coisas melhores estão para vir. E nós ainda estamos apegados a pequenas coisas e a pequenos valores que já não cabem mais na nossa existência. E aí Deus encontra uma forma de abrir o caminho. Rouba, leva, perde, quebra, pega fogo, esquece em algum lugar, mas pelo menos a gente se livrou daquilo. Então, o desapego é alguma coisa que nós podemos praticar. A paciência, porque nós vamos ter que ir atrás de todos os documentos, vamos ter que ir atrás de todas as informações de novo, e aí é mais uma coisa que nós vamos ter que estar praticando. Como é que eu vou praticar a paciência, né, Sabrina? Se a gente não tem as oportunidades de executá-la. Quando a gente pede paciência para Deus, a gente precisa ter muito cuidado com o que pede para Deus. Porque quando Deus pede paciência, paciência não é aquela pílula, aquela pastilha que a gente toma 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, por 7 dias. Não existe isso. Quando Deus pede paciência, Ele vai te trazer situações que vão obrigar a gente a ser paciente. Né? Aquelas coisas assim, aquele parente distante que a gente não gosta, vem e cai aqui de paraquedas 14 dias. Certo? É, porque parente chato não vem para ficar 7 dias, vem para ficar 14 logo de uma vez, que é para poder treinar bem a nossa paciência. Nós precisamos desses comportamentos e desses componentes para que a gente possa estar exercitando isso.
A abnegação, a indulgência em relação àquela pessoa que fez isso, é um outro componente da fórmula que a gente tem que aplicar. O caso do pedinte também é uma situação que nem tanto aqui nos Estados Unidos a gente não tem isso numa forma diária, mas no Brasil é uma coisa constante. O que nós podemos estar aprendendo ou praticando com relação a esse negócio? Nós podemos estar praticando o desapego de alguma coisa que nós temos, mas que talvez não seja nem tão mais importante, e a gente dê para alguém que precise mais, uma roupa, coisas que nós temos em casa, coisas que nós já não temos a mesma utilidade, mas está lá porque é de estimação, porque eu gosto, porque foi a primeira coisa que eu comprei, porque é da cor que eu quero, que foi minha tia que me deu, e aquelas coisas ficam lá jogadas dentro da garagem, só acumulando o carro lá fora, parado na chuva e tal, e essas coisas guardadas dentro da garagem. Então, oportunidade da gente praticar o desapego. Uma oportunidade da gente praticar a benevolência, sermos tolerantes com aquela pessoa que está vindo em direção a nós. Entendermos o ponto de humilhação que alguém pode sentir de ter que vir até você para pedir alguma coisa. Isso é um sinal de humildade daquela pessoa que seguramente nós temos muito a aprender daquilo. Por último, para a gente não ficar aqui só falando de problema a noite inteira, o caso do amigo ou do parente ingrato. Eu sei que para a maioria de vocês aqui que vão para nosso lar direto, sem escalas, não é o caso e tudo mais. Mas esse caso assim do amigo ou do parente ingrato, isso aqui é para aplicar todos os componentes de uma fórmula de uma forma massiva. Isso aqui assim é intensivão da fórmula do amor. Tem que praticar tudo, tem que trazer todos os conceitos, ter paciência, ter abnegação, benevolência, tolerância, indulgência, perdão, entendimento, tudo aquilo que faz parte deste exercício tem que ser trazido nessa hora. Porque esse é o intensivão da fórmula do amor. Porque talvez não tenha nada que machuque mais do que a ingratidão de alguém. Mas aí, quando nós temos essa ingratidão, nós temos que nos reforçar nos nossos sentimentos, porque, conforme estava dito um pouquinho antes, não há condicionamentos nessa fórmula. Ela tem que ser aplicada o tempo todo, de todas as formas, no máximo da nossa capacidade. Obviamente que nós vamos ter aqui variáveis para cá ou para lá de coisas que nós podemos estar fazendo com a intensidade e tudo mais. Mas o importante é o seguinte: não tenhamos pressa em fazer com que esta fórmula seja uma prática diuturna da nossa existência. Nós temos que ter a consciência da sua importância e estarmos praticando ela todos os tempos. Nós vamos ainda errar na aplicação de uma fórmula aqui e ali. E está tudo bem, porque isso faz parte do nosso aprendizado. O importante é nós termos consciência dela, da importância dela na nossa evolução espiritual, no longo caminho que nós temos ainda à frente de nós, para que nós possamos chegar à perfeição, e da importância de nós termos ela como um mandamento da nossa existência, não só desta, como de todas as outras que nós ainda teremos pela frente. Para que a gente possa dar uma resumida, e já acompanhando, isso aqui não é do meu tempo, esse amar alguém falou para mim que isso era uma coisa muito bacana na década de 80, 90 e etc. Foi muito famoso, fez muito sucesso, tinha figurinha. Namoros eram feitos com essas figurinhas, namoros eram desfeitos com essas figurinhas, etc. Não que eu tenha vivido isso, longe de mim. Mas, nesses termos, nessas figurinhas, nós temos grandes lições. Porque nós podemos entender que amar e dentro desse amor ágape que o Cristo falava, amar é ser sutil e sensível, é ser paciente e constante, não se irritando nem se impondo nunca. Prova. Amar é esquecer o erro, sem deixar de lado a necessidade da reeducação. Porque o Cristo não veio acabar com o pecador. O Cristo veio acabar com o pecado. O pecador é aquele que é digno de piedade e de tolerância o tempo todo. Porque é esse que necessita de amparo. Nós não estamos aqui para matar o pecador. Nós estamos aqui para reeducar o nosso comportamento. Amar é não acusar, mas corrigir.
Não afrontar, mas ajudar. Não punir, mas educar. E amar é não destruir, mas salvar. Com este slide aqui, nós temos algumas atitudes práticas no nosso dia a dia que podem nos ajudar a colocarmos em vida, em movimento, a fórmula do amor. Para cada um de nós, ela vai variar na sua intensidade, um pouco mais para cá, um pouco mais de perdão, um pouco mais de paciência, um pouco mais de devotamento, um pouco mais de benevolência, de indulgência, dependendo do nosso nível evolutivo, dependendo das circunstâncias em que nós estamos colocados nesta existência, dependendo das lições que nós temos que aplicar. Mas, de uma forma geral, a fórmula do amor envolve todos esses sentimentos, numa prática constante e diária da sua aplicação. As provas que nos são colocadas nada mais são do que os instrumentos divinos para que nós possamos desenvolver esses valores dentro de nós. Porque, desafortunadamente, não é em nosso lar que nós vamos praticar isso. É na nossa convivência diária, é nos nossos atritos, nas nossas dificuldades, nos pontos de vista diferentes que nós temos, na necessidade de nos conciliarmos, de abrirmos mãos de valores, de conceitos, de pontos de vista em prol de alguma coisa melhor. São nesses momentos e nessas horas que nos cabem, digamos assim, esquecermos o que é feito pelos outros, para que nós possamos lembrar que a aplicação dessas leis cabe a nós e à nossa consciência, como uma obrigação de nós para conosco mesmo e de nós para com Deus. Porque é a Ele, somente a Ele, que nós devemos o resultado final dessa fórmula. A mais ninguém. E em caso de dúvida, em caso de estarmos perdidos por esse caminho, o Pai, que nunca nos esquece, que nunca nos abandona em nenhuma circunstância, enviou a nós o maior de todos os mestres. Aquele que com as suas palavras e com os seus passos doces, nos ensinou e nos exemplificou a todos as formas mais sublimes de nós colocarmos em prática esses valores. No caso de estarmos perdidos, no caso de estarmos desorientados, de não sabermos muito bem para onde ir ou onde olhar, como praticar, consultemos e entregamos os nossos corações às mãos do Cristo, porque Ele seguramente vai nos orientar e vai nos indicar os melhores caminhos a seguir. Porque a Ele nós devemos a luz do mundo. E é a Ele que nós devemos a aplicação desses valores. Porque foi a Ele que veio aqui nos desmontar. Em caso de necessidade, não nos esqueçamos jamais de que o Mestre dos Mestres está aqui para cada um de nós. E que Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, possa estar conosco, nos iluminando pensamento e sentimentos, na noite de hoje e em todas as outras da nossa vida e da nossa jornada. Muita paz.